Você pode não ter percebido isso ainda, mas quanto mais pacientes você atende clinicamente, mais o seu patrimônio perde valor. É isso mesmo. Eu sei que é difícil a gente entender e essa lógica não é assim tão fácil de entender à primeira vista. Mas isso é por um motivo. Porque desde a faculdade a gente foi, né, nós dentistas fomos condicionados a enxergarmos o crescimento do valor do nosso patrimônio exclusivamente pelo quanto a gente desenvolve nossas habilidades técnicas, né? Não sei se você lembra, lá na faculdade, seus professores, os seus próprios pais, né, pessoas mais experientes falando para você, aquela frase clássica: invista em conhecimento, invista nas especializações, cursos de especializações, porque o investimento no seu conhecimento em si mesmo é o que mais tem de valor, porque é algo que ninguém tira de você, né? Isso, à primeira vista e sob certas condições, até faz sentido, tá? Mas se você for pensar sobre uma outra perspectiva, ele acaba reduzindo o valor do seu patrimônio. Eu explico. Se você investe exclusivamente em qualificação técnica em relação à sua vida profissional, no caso em especializações, atualizações, cursos diversos, tudo quanto é conhecimento que você adquire, você só vai conseguir transformar isso efetivamente em dinheiro quando você atende o seu paciente, né? E aí ele consegue sentir como você ficou bom, habilitado por isso, e aí você pode cobrar mais caro por isso, porque você está entregando um valor maior, um valor do seu serviço maior. E aí ele entende essa percepção de serviço e aí resolve pagar por isso, tá? Até aí perfeito. Só que qual é a fragilidade disso aí? Isso só tem valor quando você efetivamente atende. Você não consegue vender esse ativo, tá? Então, é por isso que não é tão simples essa lógica. Sob o ponto de vista de desenvolvimento profissional e nessa relação direta entre eu fiquei melhor tecnicamente e posso prestar um serviço melhor, é perfeita a analogia. Mas sob o ponto de vista de patrimônio seu, de ativo, só tem valor, só gera renda na hora que você efetivamente atende. Você não pode vender isso. Se você for vender isso, ele não tem valor nenhum. Porque essa qualificação técnica, ela não tem um valor com uma outra pessoa atendendo. Só tem valor com você atendendo. Tá? E qual é a fragilidade disso? Por que isso é um problema? Porque você vai estar investindo o dinheiro em algo que você espera um retorno, só que isso acaba te deixando completamente vinculado ao atendimento. Você fica escravo disso. Para você ter um retorno desse investimento, você efetivamente tem que atender. Sempre. E se você precisar tirar férias? Aliás, se você quiser tirar férias, se você quiser tirar uma folga, se você ficar doente, se você sofrer um acidente, se você quiser se aposentar, porque uma hora você vai querer se aposentar. A gente sabe que a profissão de odontologia ela é desgastante, ela tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Então tem uma hora que você vai querer parar ou reduzir muito o seu ritmo de atendimento. E aí você já adquiriu um padrão de vida, né? Porque você foi crescendo o seu nível de vida, o seu padrão de vida, à medida que você foi investindo em especializações e foi ganhando mais e foi subindo. Só que aí você quer parar de atender, você não quer perder o padrão de vida. E aí como é que faz? Como é que faz para você parar de atender e manter o mesmo padrão de vida? Se você só investiu no seu conhecimento, na sua especialização, não tem como. Você vai ter que continuar a atender, né? Por quê? Porque você não consegue passar isso para outra pessoa. Tá? Vamos dizer que quando você quiser vender você quiser parar de atender, resolveu vender o seu consultório, você queira vender junto à sua carteira de pacientes, né? Você tem lá uma carteira de 1.000 pacientes e você quer vender o seu consultório e falar, eu tenho uma carteira de 1.000 pacientes. Esses 1.000 pacientes, eles só vão continuar no consultório se você atender. Se você vender o seu consultório para um outro dentista, uns podem ficar, outros não, mas você não tem garantia nenhuma.
E a pessoa que estiver negociando isso com você, ela provavelmente vai argumentar isso com você e vai argumentar para baixar o valor desse consultório. E aí você vai acabar vendendo ele simplesmente pelo valor dos equipamentos, que no caso se depreciam com o tempo. Então, esse seu patrimônio, que é o consultório, que é um patrimônio, que era o seu negócio, perdeu valor porque você só investiu na sua capacidade. E aí te obriga a ter que ficar sempre atendendo. Tá? Isso é um problema. Isso é um problema que tem que ser resolvido. Tá? Então, assim, sob o ponto de vista de ativo financeiro, né, de patrimônio, a especialização ou seu conhecimento técnico é algo que, ao longo do tempo, vai se perdendo valor, podendo chegar até a zero. Por quê? Porque você não tem como... ele não tem valor de venda. Essa é a questão. Ele não tem valor de venda, ele tem valor só com você. Tá? E isso te prende ao negócio. Eu acredito que ninguém quer ficar preso ao negócio dessa maneira. Tá? Então, esse papo que a gente ouviu sempre, né, de professores, de alunos, aliás, de colegas, de pais, de que invista em especialização, que isso ninguém tira de você, ele é verdade até um determinado ponto. Ele é verdade no tempo presente, no momento que você está atendendo. Para o futuro, ele perde o valor. Tá? E isso é um problema. E é por isso que quanto mais você atende, mais o seu patrimônio acaba perdendo valor. Tá? Porque esse seu patrimônio intelectual ele vai perdendo o valor, certo? Então, assim, só para exemplificar, só para você ficar mais claro esse tipo de visão, tá? Eu insisto aqui porque não é uma lógica simples de a gente conseguir entender, porque a gente não é um raciocínio que a gente está acostumado. Então, aquele seu professor renomado da faculdade, que tem um consultório com os melhores pacientes da cidade, que pagam muito caro e está sempre cheio, sempre bombando o consultório dele, na hora que ele for vender esse consultório, para quem estiver comprando, não tem valor nenhum. Que basicamente o valor do seu consultório, ou seja, o faturamento, que é o que vale um negócio, o faturamento dele, só tem valor quando ele está lá atendendo. Mesmo que ele chegue para os pacientes dele e fale, tem um outro dentista que está comprando aqui que é muito bom, eu indico perfeitamente, eu indico totalmente ele. Alguns vão ficar, outros não, a garantia é muito menor. Tá? Então, é um patrimônio que o seu patrimônio vai perdendo valor no decorrer do tempo por conta disso. Tá? Bom, visto tudo isso, eu imagino que possa estar passando algumas coisas na sua cabeça agora nesse momento. Tá? Uma delas é o seguinte, bom, mas eu não preciso disso para construir meu patrimônio. Eu posso me especializar, ficar muito bom tecnicamente, atrair os melhores pacientes, né, aumentar minha hora clínica, né, porque eles vão estar valorizando em relação a isso, em relação à minha qualificação técnica, e à medida que eu vou ganhando dinheiro, eu vou construindo meu patrimônio, vou comprando apartamento, vou comprando imóveis, vou investindo na bolsa, seja lá o que for, e eu vou construindo meu patrimônio. Então eu não vou estar perdendo, não estou precisando disso. Esse é um ponto de vista, mas só que se você construir patrimônio dessa maneira, você está construindo apenas por uma via. Tem uma outra, que é um ativo que você tem, que é o seu consultório, o seu negócio, você está simplesmente jogando fora o valor dele. Tá? Se você investe não apenas na especialização, mas se você investe no seu ativo, no seu consultório como um negócio, como uma clínica, para ele ter valor de venda no futuro, você está construindo seu patrimônio por duas vias. A primeira é ganhando dinheiro com atendimento, com o faturamento que o negócio te dá, e montando o seu patrimônio através de adquirindo bens através do rendimento desse negócio. E a segunda maneira é valorizando esse negócio, valorizando esse ativo que está te dando a renda. E aí, você no futuro vendendo, você tem a segunda via completando seu patrimônio, deixando seu patrimônio maior. Tá? Então, você pode muito bem crescer seu patrimônio através exclusivamente do atendimento, mas você está desprezando uma outra parte que pode render tanto ou mais do que essa via de ganhar dinheiro e comprar patrimônio, ganhar dinheiro e comprar patrimônio. Tá?
Outra coisa que pode estar surgindo, pode estar passando aí na sua cabeça. Se eu não me especializar e não melhorar tecnicamente, me qualificar tecnicamente, eu não vou ter uma carteira, não vou formar uma carteira de pacientes qualificada, boa mesmo, que valorize meu trabalho. E aí, eu não vou conseguir construir meu patrimônio, né? Nem do negócio e nem comprando, e nem ganhando dinheiro e comprando, adquirindo patrimônio. Sim, faz sentido. Por isso que eu não falo para você não se especializar. Sim, você deve se especializar. Se você tem o desejo de atender, se você realmente quer atender, você deve se especializar. Mas o que eu digo é não apenas se especializar. O que eu vejo é uma cultura do dentista de investir exclusivamente na especialização. Ele abandona o negócio dele. Ele não investe em nada em relação ao negócio dele. E investe só na sua qualificação técnica. Esse é que é o erro. A sua qualificação técnica é um dos pontos que deve ser investido. É um dos pontos do seu negócio. Tá? Que com o tempo acaba perdendo valor. Mas que ele é importante porque ele gera renda, ele capta os pacientes. Tá? Então o que eu digo é para não vender, apenas se especializar. Também invista em outras questões que possam deixar o seu ativo, que é o seu consultório, mais eficiente, mais arrojado, como uma estrutura que forneça um serviço diferenciado para o seu cliente, como treinamento da sua equipe, como marketing, como uma logística de atendimento eficiente, uma série de coisas que envolvem a gestão de um negócio. Tá? E uma outra coisa muito importante que pode reduzir o efeito de você perder o valor do ativo mais importante do seu consultório, que é a sua carteira de pacientes, que você para que você possa incluir isso no valor de venda depois. É você conseguir associar a captação dos seus pacientes à sua marca, a marca da clínica, não a você, a marca da clínica. Se os pacientes confiarem na marca e tiverem sendo atraídos para vir na sua clínica pela marca e estiverem fidelizando com a sua clínica através da marca, é algo que depois, quando você vender para um futuro proprietário, garante mais que os pacientes continuem, porque só vai trocar o proprietário, a marca continua a mesma, mesmo que você esteja no atendimento. Tá? Esse efeito reduz. Então, isso é algo que você investir na marca também do seu consultório é um ativo extremamente importante para que você consiga manter a valorização do seu patrimônio negócio, do seu patrimônio consultório clínico odontológico com o passar do tempo. Tá? Outra coisa que pode estar passando na tua cabeça agora, com todas essas informações, é: por que eu vou querer vender meu consultório? Né? É uma coisa. Você pode pensar, tá, por que eu vou querer vender? Ele me dá o meu ganha-pão e tal, e eu não tenho motivo para vendê-lo. Eu digo para vendê-lo antes do tempo. Né? Vou corrigir aqui o questionamento que eu fiz. Por que eu vou querer vender o meu consultório antes de me aposentar? Por exemplo. Né? Quando se aposentar, tá, eu entendi. Ele vai perdendo valor e com o tempo eu não vou conseguir ter valor para vender. Mas por que eu ia querer vender isso antes do tempo? Por dois motivos. Primeiro, você vendeu o seu consultório, você vendeu a sua clínica, o seu consultório como um ativo bem valorizado que gere faturamento antes do tempo, ou seja, o mais rápido possível, desde que ele se transforme num negócio efetivo, encurta o seu período de aposentadoria. Sim? Pensa comigo. Quando você monta um consultório, ele vale, assim que você monta, ele vale o valor dos equipamentos e da estrutura. À medida que ele vai entrando em funcionamento, que vão vindo pacientes e os pacientes vão confiando na marca tal, e vai gerando um negócio, esse consultório vai valendo mais. Ele vai valendo a sua capacidade de faturamento e de lucratividade. Se você investe nessa máquina que é o consultório como um negócio, para ele ser cada vez mais eficiente, para ele captar cada vez mais paciente, para ele fidelizar cada vez mais paciente,
para você conseguir ter uma logística de atendimento que atenda muito bem os pacientes, você deixa ele com um valor para o mercado muito grande, porque ele está faturando mais. E se ele está faturando mais, está com um valor muito grande, você pode encurtar esse período de aposentadoria, você pode vender antes e já tem um ativo, já tem um retorno sobre esse investimento muito grande. Eu fiz isso na minha vida, né, no último investimento que eu fiz. Eu montei um consultório, montei uma clínica, aliás, e ela avalia o valor dos equipamentos, o paciente zero, montei do zero. Tá? E 5 anos depois, eu vendi a clínica por 5 vezes mais do que eu havia investido. Certo? Então, eu ganhei dinheiro durante os 5 anos, através do meu rendimento, do quanto ela me rendia, e no final eu vendi por 5 vezes mais do que eu gastei para investir nela. Tá? Então, sendo que ainda, durante esses 5 anos, ainda montei mais uma unidade com o próprio capital gerado pela clínica, sem botar nada do meu próprio bolso. Então, cresci o patrimônio e vendi. Então, eu consegui encurtar o meu tempo de aposentadoria pelo volume que eu consegui ganhar na venda dessa clínica. Tá? Você não recebe, às vezes, no seu consultório ali, aqueles representantes de bancos ou cooperativas de crédito que te oferecem para você previdência privada, tal, porque o dentista não tem aposentadoria, né? Então eles acabam sempre indo em consultórios de profissionais liberais oferecer previdência privada. Aí eles mostram para você ali, se você investir tanto por mês, no fim de 30 anos você vai ter esse valor. Tá? Então, com essa jogada, por exemplo, eu consegui encurtar, sei lá, uns 15 anos da minha aposentadoria. Aquele valor que você demoraria 30 anos para juntar, eu consegui em 5 juntar quase metade dele. Então eu consegui reduzir bastante tempo da aposentadoria. Esse é que é o ponto. Tá? E um segundo motivo pelo qual você poderia vender antes de se aposentar sua clínica, o seu consultório. Quando você começa a ter cabeça de empreendedor, de pessoa de negócio mesmo, de empresário, pessoa de negócio, você não enxerga o seu consultório, a sua clínica como um consultório, uma clínica. Você enxerga como um ativo que tem valor. E aí, quando o ativo tem valor, faz sentido você fazer o seguinte: no momento que você constrói o ativo, que ele não tem faturamento, ele vale, como eu falei, só o que você investiu. À medida que você vai botando trabalho, suor ali, tá? E vai gerando faturamento, ele vai valendo, ele vai subindo o seu valor no mercado. Tá? E toda empresa tem um ciclo de vida, ela tem um momento que ela nasce, depois ela vai ascendendo, e aí ela chega num pico. Se ela não se reinventa, ela decai, porque existem outros concorrentes, o mercado vai mudando. Aí você tem que se reinventar para poder subir de novo, tal, e assim é o mercado. Então, é uma forma de você crescer patrimônio, você investe no seu negócio, né? Ele vai só o que você investiu, ele vai crescendo, à medida que você vai botando suor, trabalho, ele vai aumentando o faturamento. E aí, quando ele está num auge, quando ele está chegando naquele pico, naquele auge, é o momento onde ele vale mais, onde o mercado entende que tem valor, onde o mercado está mais apto, mais propenso a pagar por isso. E aí, você vende nessa etapa. Você vai vender você vai ganhar toda essa diferença do quanto você investiu para o quanto você fez ele valer. Essa diferença vai ser o seu lucro. Tá? E aí você vende para uma outra pessoa que está disposta a pegar esse negócio, reinventá-lo, né? Renová-lo para continuar o ciclo de crescimento. Tá? E aí, o que você faz? Com essa diferença, como foi o meu caso, eu investi aqui e vendi por 5 vezes mais. Essa diferença de 5 vezes mais, você pega e compra um outro negócio, ou monta um outro negócio do zero, que vale muito menos. Entende? Aí, por exemplo, você consegue investir ou criar um negócio voltando aqui, eu investi X para criar um negócio. Consegui fazer ele valer 5x, vendi por 5x. Eu posso pegar 1x desses 5x, criar um outro negócio, ou comprar um outro negócio que esteja, por exemplo, quebrado. Por isso que muitas vezes tem gente que é especialista em comprar negócios que estão quebrados, porque valem pouco, né? E
faço esse negócio que estava valendo 1x só, crescer através do trabalho e valer 5x. Aí eu vendo de novo. Só que tinha me sobrado 4x daquela outra venda. E agora, quando eu vendi por 5, eu tenho 9x. 4 da venda que sobrou, mais os 5 aqui. E assim eu vou crescendo. E assim eu vou crescendo meu patrimônio e encurtando meu tempo de aposentadoria. E aumentando, em relação ao tempo, aumentando muito mais a velocidade de crescimento do meu patrimônio. Tá? Essa é uma forma de você enxergar o seu consultório como visão de negócio, coisa que poucos dentistas têm. O dentista ele se foca simplesmente em vou melhorar, vou ficar melhor, vou atender, aumentar minha hora clínica, trabalhar e ganhar dinheiro. Mas entenda como existe essas jogadas que você faz com o seu negócio que podem encurtar muito o seu tempo, que pode fazer você realmente virar um homem de negócios do próprio ramo odontológico, investindo em negócios, fazendo ele valer muito, depois vendendo, comprando negócios que valem mais, ou montando outros negócios, fazendo ele vender, pegando a diferença e assim criando um ciclo de crescimento do seu patrimônio muito acelerado. Tá? E não necessariamente precisa ser na odontologia. Você podia ter investido X, vendido por 5X, tá? E achado, sei lá, um restaurante por 1X, e você quer investir naquilo. Aí você pega 1X e compra esse restaurante. E aí faz ele valer 5X. Ou o quanto você quiser. E assim sucessivamente. Ou seja, é uma característica do homem de negócio ser desapegado do negócio. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheci são desapegadas. Eles são desapegadas, eles têm um negócio em si, eles vão valendo, eles estão sempre dispostos a fazer negócio com o seu negócio, a trocar. A pessoa que é muito apegada acaba tendo um ritmo de crescimento muito mais lento do que aquele que é desapegado. Lógico, o desapegado ele acaba correndo mais riscos, mas você só tem um crescimento maior se você corre mais riscos. E à medida que você se acostuma com os riscos, eles vão também diminuindo. Tá ok? Bom, então, tendo essa visão, a gente pode entender que a odontologia ela não precisa ser o fim da sua vida, ou seja, a finalidade da sua vida. Ela pode ser um meio para você obter o fim da sua vida. E de repente, o fim da sua vida, entenda fim como finalidade, é fazer negócio, ou crescer seu patrimônio, ou encurtar o seu tempo de aposentadoria, ou trabalhar com uma outra coisa qualquer. E aí vem um ponto que acho muito importante ressaltar. É um assunto delicado, é um assunto que eu vou mexer numa ferida que eu acredito que muitos dentistas têm, e você pode, à primeira vista, achar que isso não acontece com você. Mas faça uma sincera reflexão para ver se isso não acontece. Eu conheço muitos dentistas, tá? Eu já estou há muito tempo na área, e de colegas, professores, alunos, porque eu dou aula de gestão de clínicas e consultórios odontológicos, então eu conheci muito dentista. Então, eu consegui identificar e eu posso afirmar com bastante certeza do que eu estou falando, que 90% dos dentistas que eu conheço não são apaixonados pela profissão. Não são. Eles se acostumaram com a profissão e, como aprenderam a fazer, acabam gostando do que fazem, porque a gente tende a gostar daquilo que a gente sabe fazer. Você aprende a fazer uma atividade, você acaba gostando de fazer. Se você aprender, sei lá, fazer um móvel, uma cadeira, vamos dizer que aprenda um serviço de marcenaria. No começo, quando você não conhece, você não vai gostar, mas depois que você aprender a fazer, você acaba gostando, mesmo que não seja sua paixão. Mas eu vejo que boa parte, a maioria dos dentistas acabam gostando do que estão fazendo, simplesmente porque aprenderam a fazer, porque se conformaram com isso. Porque é muito difícil, depois de se passar por toda uma faculdade, começar a entrar no mercado de trabalho, você começar de novo um outro caminho. E aí fica naquele mesmo, principalmente porque a gente não sabe qual é a paixão. A maior parte das pessoas não sabe qual é a paixão que tem. Então, paixão mesmo pela odontologia, eu vi em poucas pessoas, eu consegui identificar em poucas pessoas, como um colega meu que desde a faculdade mostrava ter paixão, que eu vi uma vez, durante uma palestra, ele se emocionar com o conteúdo da palestra, com o que estava sendo falado. Ali tu vê amor. Ali você vê realmente amor, o olho do cara brilha por isso. Tá? Isso é paixão pela odontologia. E
E eu vou mais longe, poucas pessoas têm paixão pelo que fazem. E é por isso que a gente acaba encontrando poucos profissionais no mercado em geral realmente diferenciados, realmente que façam um trabalho diferente. Porque para você chegar num suprassumo de execução de um determinado trabalho, só com paixão. Se você não tem aquela paixão interna, você não consegue, você não tem nunca como competir, como fazer um trabalho melhor do que alguém que está fazendo com paixão, por mais que você se esforce. Tá? E é aí um ponto que eu queria chegar. Você pode ter se conformado com isso, escondido isso dentro de você, porque é difícil a gente admitir isso. Porque admitir que não tenha paixão pelo que está falando envolve você jogar fora todos os anos que você dedicou e estudou na odontologia, como é o caso. E aí a gente tem um mecanismo de autodefesa que não te deixa fazer isso. Principalmente se você já tem contas para pagar, você tem família, tudo. É uma irresponsabilidade. Então você nem se permite perguntar a si mesmo se você tem paixão ou não por isso. Você chega até a pensar assim, isso é bobagem, o importante é que eu tenho que pagar minhas contas. Eu tenho uma profissão e graças a Deus a odontologia me deu tudo. Só que assim, sinceramente, isso é um pensamento muito limitante para a sua própria vida. Tá? Só atinge a verdadeira felicidade, e para mim a verdadeira felicidade é quando você consegue, que eu vi em poucas pessoas, você consegue reunir na mesma atividade paixão, vocação e profissão. Quando você reúne essas três, você tem uma alta performance, né? Um atendimento, vamos dizer, uma entrega de um resultado muito diferenciado, e você tem felicidade. Felicidade na essência. E todos nós merecemos viver isso. Por que não? Né? Só que para viver isso, precisa de muita coragem. Tá? Para você conseguir chegar nisso. Só que aí, você pode estar agora ouvindo esse papo que eu estou falando e pensando assim, tá, Marvel, tá lindo esse papo. Eu já ouvi ele várias vezes por várias pessoas que falam sobre esse negócio de viver a sua paixão. Mas como é que eu pago minhas contas? Como é que eu vou sobreviver? Eu já tenho família, já tenho filhos, tal, minha esposa, uma família para sustentar, contas para pagar, não posso me dar ao luxo agora de ficar vendo qual é a minha paixão. Existe uma maneira de você construir isso com segurança e minimizando ao máximo os riscos. E aumentando as suas chances de ganhar dinheiro. Com estratégia. E utilizando aquilo que você já tem na mão. O que você já tem na mão? Você já tem o diploma de odontologia ou os diplomas das especializações que você fez, você já tem experiência clínica, tá? Você já tem dinheiro, você já tem uma série de coisas. Tá? Então, existe uma maneira de você fazer isso utilizando o que você tem com estratégia para ganhar dinheiro e criar condições técnicas, psicológicas e financeiras de poder financiar o seu verdadeiro sonho ou o caminho para o seu verdadeiro sonho. Tá? Acompanha comigo esse raciocínio. Tá? O que você tem na mão? Tá? Vamos imaginar dentro da carreira de um dentista, da carreira sua como dentista, como se ela fosse composta de uma série de ativos. Primeiro, o que seria um ativo? Ativo é tudo aquilo que gera uma renda para você. Tá? Então, exemplos de ativos. Uma empresa é um ativo, porque gera uma renda. Uma ação de uma empresa é um ativo, né? Porque ela gera renda. Ou prejuízo, como uma empresa também pode gerar renda ou prejuízo. O equipe do seu consultório é um ativo. Um carro para um motorista de Uber é um ativo dele, porque gera renda para ele. Tá? Então, dentro da odontologia, da carreira de um dentista tradicional, quais seriam os ativos que ele tem, seguindo esse raciocínio? Ou seja, qual seria a carteira de ativos dele? Tá? Em primeiro lugar, seria a sua qualificação técnica. Né? Sua qualificação técnica gera renda para ele, então é um ativo. Segundo, a experiência clínica que ele tem, de todos os atendimentos que ele já fez até hoje, isso adquiriu uma experiência para ele e isso é um ativo.
faz, muitas vezes, ele ganhar um paciente, atender bem um paciente, resolver problemas que uma pessoa menos experiente não resolveria e gerar renda. Isso é um ativo para ele. Tá? Terceiro ativo, a própria clínica, né? A clínica que você tem, o consultório que você tem, a estrutura, os equipos, os equipamentos, tudo aquilo que envolve a estrutura do seu consultório, da sua clínica, é um ativo. Tá? Quarto, um dos ativos mais importantes, se não o mais importante que você tem, sua carteira de pacientes. Seus pacientes é o ativo mais importante que você tem, tá? O mais valioso. Quinto, a sua equipe, se é o caso que você trabalha com equipe. Sua equipe é um ativo, porque a equipe precisa ser treinada, precisa estar em alinhamento e ela gera renda, então é um ativo. Tá? Sexto ativo, a sua marca. A reputação da sua marca, a capacidade que a sua marca tem de atrair pacientes e fidelizá-los. Tá? Lembra quando eu falei que quando você tem uma marca forte, você consegue inclusive garantir a carteira de pacientes para o futuro comprador? Isso é um ativo, então, que você tem. E sétimo e último, a sua capacidade de gerir o seu consultório ou clínica como um negócio. A sua capacidade de gestão. Porque se você não tem capacidade de gestão, o seu consultório afunda. Por melhor tecnicamente que você seja. Porque o dinheiro entra e sai porque não tem gestão. Tá? Então, seriam basicamente esses 7. Tá? Sua qualificação técnica, a experiência clínica que você tem, a sua clínica, a estrutura da sua clínica, né? O consultório, a estrutura interna, os pacientes, a carteira de pacientes, a sua equipe, a sua marca e a sua capacidade de gestão da sua clínica e do seu consultório odontológico. Vamos analisar aqui sob o ponto de vista de negócio, sob o ponto de vista de valor do ativo, cada um desses itens. Primeiramente, o que seria o valor do ativo? O ativo ele teria valor baseado em dois pontos. Primeiro, a sua capacidade de gerar renda. E segundo, o seu potencial de valorização com o tempo. Tá? Então aqui, vamos pegar, só para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo. Um carro para um motorista de Uber. O carro ele é um ativo que tem uma capacidade de gerar renda para ele, porque ele utiliza o carro para poder em cada viagem ganhar o seu dinheiro, mas ele tem uma baixa capacidade de valorização com o tempo, porque à medida que o tempo vai passando, o carro vai se depreciando e aí ele perde valor. Você acaba vendendo ele por menos do que investiu para adquiri-lo. Tá? Então vamos fazer esse tipo de análise para cada um dos ativos de um dentista. Tá? Vamos começar pela qualificação técnica. Qualificação técnica do dentista. É um ativo que gera renda para ele, ou seja, à medida que você investe nele, você vai melhorando sua qualificação técnica e vai aumentando sua capacidade de produzir melhores tratamentos, conquistar mais os pacientes e gerar renda. Você consegue gerar renda com ele. Tá? Você também consegue, é um ativo, a sua qualificação técnica permite que você ensine. Né? Quanto mais você sabe, mais você pode ensinar, dar aula em cursos. Tá? Porém, com a capacidade desse ativo de se valorizar com o tempo, ele não tem valor, ele não valoriza com o tempo, porque você não pode vendê-lo. Ele até valoriza com o tempo caso você seja o utilizador, só que ele só tem valor com você utilizando, você não consegue vender, ele não tem valor de venda. Então, nesse sentido, esse ativo tem essa fragilidade, ele não tem valor de venda, porque ele só tem valor com você. Você não pode pegar sua qualificação técnica e vender para um outro dentista e ele utilizar, se beneficiar da renda disso. Não, só tem valor com você. Tá? Então, essa é uma característica desse ativo. Segundo, sua experiência clínica. Né? Sua experiência clínica ela tem valor quando você atende, né? Te gera renda quando você atende. Tem valor se você estiver gerenciando uma equipe de dentistas. Né? Tem valor porque você pode ouvir as diversas opiniões e dar os certos comandos baseados na sua experiência. Tem valor quando você está gerenciando casos clínicos como responsável técnico da sua clínica, tá? Mas também não tem valor para vender.
Você não consegue, é algo que só tem valor com você. Você não consegue, na hora de vender, não consegue vender esse ativo e ele ter o mesmo valor para uma outra pessoa, porque a experiência é sua. Tá? Então, aí tem uma fragilidade. A clínica, né, a estrutura da clínica, ela tem um valor de renda, né, porque ela, estando muito bem montada, com os equipamentos certos e proporcionando uma experiência agradável para o paciente, de acordo com o que ele quer, gera renda. Né, os pacientes retornam e vão continuar indo lá. Porém, com o tempo, o que acontece com a estrutura e com os equipamentos, eles acabam se depreciando. E aí eles acabam valendo menos. Então o valor de venda deles, você consegue vendê-lo, é diferente da qualificação técnica e da experiência que você nem consegue vender. Esse você consegue vender, porém você vende por um valor menor do que investiu. Tá? Mas tem uma outra questão sobre a estrutura que pode valorizar com o tempo, que é o ponto. O ponto onde está a sua clínica. O ponto, à medida que você vai fazendo um bom trabalho naquele ponto e as pessoas vão entendendo que tem uma clínica boa lá naquele lugar, você vai dando um valor para aquele ponto vai virando referência de odontologia, de clínica odontológica. E isso tem um valor na hora que você for vender a sua clínica, o seu consultório, ele tem um valor isso. Você vende, ó, aqui é ponto de dentista há 20 anos, então isso vai favorecer e facilitar que outros pacientes procurem esse local e aumente o seu faturamento. Então é um argumento de venda e tem valor na hora da venda. Tá? Então ele acaba compensando ou superando, muitas vezes, se for bem feito um trabalho, ele supera a depreciação dos equipamentos. Tá? Tem pontos que valem muito, tá? Muito mesmo, dependendo do trabalho que foi feito. O quarto ativo, sua carteira de pacientes. Esse tem um valor enorme. Esse é o que mais importa numa clínica. Porém, ele só tem valor, ele gera renda, óbvio, é o responsável direto pela renda, né, porque é o paciente que paga, mas ele só tem valor se estiver associado a uma marca. Se estiver associado a você, ao seu atendimento, aí ele não tem valor de venda. Ele tem valor de renda, mas de venda ele não tem. Né? Como eu já expliquei anteriormente, você não consegue garantir, se você for vender a sua clínica, vamos dizer que a sua clínica tem uma carteira de 5 mil pacientes e gera um faturamento altíssimo. Só que se todos esses 5 mil vão atrás do seu atendimento, na hora que você for vender, você não tem como garantir para o comprador que esses 5 mil vão continuar na clínica, porque eles iam atrás de você, não iam atrás da clínica. Então eles vão tender a ir aonde você for. Se você parar de atender, eles vão procurar outros, por mais que você indique aquele lugar. Tá? Então isso não tem valor de venda. Agora, se a sua carteira de pacientes estiver associada a uma marca, a marca da clínica que você criou, ou seja, não a uma pessoa, a marca, na hora que você vender esse negócio, você está vendendo junto com a marca. Aí a marca passa a ter valor. Aí você pode garantir com mais certeza para o comprador que você saindo do negócio, aquela carteira de 5 mil pacientes vai permanecer no negócio. Porque as pessoas já estão acostumadas a procurar pela marca. Entende? Vamos pegar uma marca famosa, a marca mais famosa que tem aqui, a Coca-Cola, por exemplo. Não interessa para você, se bebe Coca-Cola, quem que está lá fazendo quem que está lá na produção, na fabricação da Coca-Cola, não. Você é fiel à marca. Pouco importa isso. Né? O importa é que ela continue com o mesmo sabor que te agrada. É isso no final das contas, porque você confia na marca. Tá? Pense também nos produtos que você compra de odontologia. Né? Por exemplo, se você compra aí implantes da Strauma, que é uma marca famosa, não importa quem está lá quem é o CEO da Strauma, quem está lá por trás da fabricação ou tocando negócio. O importante para você é que você confia na marca, o importante é que o implante continue com a mesma qualidade. Então você não vai deixar de ser consumidor dela porque mudou o CEO da empresa ou porque mudou o gerente de operações, ou seja lá o que for. Tá?
O sexto ativo, a equipe. Tá? A equipe tem tem valor de renda, né? Tem valor, é ela que gera renda, tá? Porém, ela também tem valor na venda, quando você for vender a clínica, tá? Por quê? Porque uma equipe bem treinada é difícil de conseguir. Não que seja difícil, é trabalhoso, você tem que botar um conhecimento, trabalho para poder deixar a equipe treinadinha para trabalhar dentro do padrão de entendimento da sua clínica. Uma equipe motivada e bem treinada, ela aumenta muito a performance e o faturamento de uma clínica, tá? Então, se você tem isso, já você está negociando, está para comprar uma clínica, está negociando isso com o vendedor da clínica e fala, não, a minha equipe já está toda treinada dentro do padrão, é só você seguir o que eu já vou te orientar. Isso tem um valor, do que você construir uma equipe do zero e ter que treinar todo mundo, tá? Então, é um ativo que rende e que valoriza com o tempo, tem um valor de venda, tá? Qual é a fragilidade dele? As pessoas não são obrigadas a ficar lá, os membros da equipe. Eles podem procurar outras clínicas para trabalhar, né? Podem montar o seu consultório, montar concorrência e tal. Então existe esse risco associado. Porém, esse risco pode ser amenizado com políticas de endomarketing. Endomarketing é a mesma coisa que o marketing. Você faz marketing para fora para atrair paciente. Endomarketing você faz marketing para os seus funcionários, para a sua equipe, para que eles sintam que é bom trabalhar lá na empresa, porque eles não queiram sair da empresa. Tá? Tem uma série de formas de fazer endomarketing. Políticas de endomarketing e de retenção de talentos diminuem o risco desse ativo se dissolver, dos dentistas procurarem outras clínicas para trabalhar. Tá? Então, é um ativo que tem valor de renda e de venda. A marca. A marca é um ativo que tem renda, ele tem valor de renda, porque se a marca tem reputação, como eu mesmo já expliquei anteriormente, ela atrai pacientes e gera renda, e tem muito valor de venda, porque se ela gera uma reputação e é capaz de atrair pacientes e manter esses pacientes, essa carteira de pacientes vai permanecer com todos os compradores posteriores, se mantiverem o mesmo padrão da marca. Então tem um grande potencial de valorização, tem valor na renda e na venda. E a sua capacidade, por último, né, o último ativo, a sua capacidade de gestão de uma clínica consultória odontológica. Sim, tem valor direto na renda. Por quê? Porque quanto mais você capricha na gestão, mais você sabe como investir, né, fazer uma gestão financeira, deixar sua clínica enxuta financeiramente, eficiente financeiramente, com marketing eficiente para atrair pacientes, com a logística de atendimento que perca o menos tempo possível e mostre que a clínica é um reloginho, os pacientes sintam um atendimento profissional, no treinamento da sua equipe, na motivação da sua equipe, de alta performance, ou seja, tudo que envolve uma gestão, mais eficiente ela fica. E aí, mais ela fatura e mais lucrativa ela fica. Tá? Então, ela tem um valor na renda. E na venda também tem valor. Por quê? Porque se você for vender na hora que você for vender uma clínica, você fala, cara, a clínica está redondinha. Tá? Não tem nenhum problema. Ela foi feita uma gestão profissional, eu tenho uma capacidade, né, de gestão que eu fiz a clínica se transformar num reloginho, ela está realmente rendendo justo por conta dessa gestão, eu estou te entregando isso pronto. Então, é algo que continua tendo valor, ou seja, eu não consigo vender o meu valor de gestão eu aplicando, né, mas eu consigo entregar um resultado disso para ele. E ele pode, a partir dali, eu posso entregar inclusive o modelo de gestão, e ele pode, a partir dali, aumentar muito a chance de manter o mesmo resultado. Então eu consigo ter um argumento de venda de colocar esse meu ativo, de valorizar esse meu ativo na hora da venda no meu consultório. Tá? É um ativo que me pertence, tá? Só que eu consigo transferir esse meu conhecimento o resultado desse meu conhecimento para o negócio, tá? E transferir o benefício disso para quem está vendendo. E a partir dali ele continuar se valorizando. Então ele acaba tendo um valor de venda. E mais, ele tem um valor de valorização para a sua própria vida. Porque se você aprende a gerir um negócio, aliás, a gerir a sua clínica, consultório de uma forma eficiente, você está pronto para gerir
qualquer outro negócio. Você aumenta sua capacidade, sua visão, sua capacidade de enxergar oportunidades, sua capacidade de fazer um negócio que está ruim ficar bom, né? E isso tem um baita de um valor. Não só para negócio, como para tudo na sua vida. Para os seus investimentos, para tudo. Então, tem sim, como ativo, um ótimo valor, um excelente valor que ele é transferível para seja lá qual for o caminho que você for executar na sua vida. Sem necessariamente você estar botando a mão na massa. Tá? Principalmente porque gestão bem feita é quando você não está efetivamente fazendo nada. Quando você colocou as pessoas certas nos locais certos e você está só monitorando. Tá? Aí você tem paz, não precisa precisa do seu monitoramento, não da sua atitude ali em cima. Tá? Bom, então entendido isso, né, o valor de cada um dos ativos que você possui, me responde uma coisa. Se você não tem paixão pela odontologia, né, uma paixão verdadeira, qual é o sentido de investir em qualificação técnica? Se é um ativo que ele gera renda só quando você atende e você não pode vender isso no futuro, vai te deixar, se você não tem paixão, você está investindo em algo que vai te deixar cada vez mais preso àquilo que você não tem paixão. Logicamente não tem sentido nenhum fazer isso. Por quê? Porque você tem medo de não conseguir aprender outra coisa e tal. Não faz sentido. Aí você pode me perguntar, tá, mas e aí, como é que eu faço? Eu tenho conta para pagar, né? Como foi aquela pergunta feita, eu tenho família para sustentar, como é que faz agora? Agora, uma vez conhecido os 7 ativos que você tem, você pode usar estratégia para poder gerenciá-los e saber quais devem ser investidos para você poder construir um novo caminho. E dentro dessa lógica, os 2 primeiros, que é a sua qualificação técnica e a sua experiência clínica, não fazem mais sentido, principalmente se você já tem algum. Né? Não faz mais sentido você continuar investindo nisso. Faz mais sentido você investir nos outros 5, né? Que são a sua estrutura, né? Seu consultório, sua clínica, a sua carteira de pacientes, a sua equipe, a marca da sua clínica e a sua capacidade de gestão de clínica e consultório odontológico. Esses 5 ativos, se você continuar investindo, eles vão valorizando com o tempo e tem valor de venda. Então, além de você aumentar a sua capacidade de renda, você também aumenta o seu potencial de venda. E aí você ganha nas 2 pontas. E são esses aí que vão, através deles, da valorização deles, eles que vão patrocinar a próxima fase da sua vida. Tá? Você vai conseguir valorizá-los, tirar uma renda deles cada vez maior e, aumentando o seu valor, você vai vendê-los e ganhar um montante grande para poder patrocinar a sua próxima etapa da vida. Tá? E aí você pode me perguntar, tá, mas eu só sei ser dentista, o que eu vou fazer? Ah, beleza, eu fui lá, consegui vendi a clínica por muito mais do que eu investi. Tá, eu tô com dinheiro aqui e vou fazer o que da minha vida agora? Sabe qual é a resposta? O que você quiser. Você finalmente vai estar livre. Livre para poder viver o que você quiser. Ah, mas eu não sei fazer mais nada. Quem foi que disse que não? Pensa bem, se você tiver essa cabeça e fizer esses investimentos nesses ativos dessa maneira, você não vai ser a mesma pessoa. Aquela pessoa que só se qualificava tecnicamente e só estava... Se você estava só se qualificando tecnicamente, você estava ficando simplesmente cada vez melhor dentista, unicamente. Se você parou de investir nisso e começou a investir nos outros 5 ativos que fazem parte de um negócio, você deixou de ser só um dentista e passou a ser uma pessoa de negócios, um empresário. Você já é outra pessoa, você já tem outra visão, já tem outras capacidades. Tá? Que outras capacidades você pode ter? Você já vai ter mais visão de negócio. Porque você não vai estar olhando exclusivamente para a boca, você vai estar olhando para o mercado. Você tirou o olho da boca, olhou para o mercado, conseguiu visualizar, ver o seu negócio como um provedor de tratamentos odontológicos e trocando ele, renegociando com o mercado. E aí, a partir daí, você lança um outro olhar para o mercado, um olhar inteligente para o mercado e consegue ver o mercado através de necessidades, de troca de negócios, e aí automaticamente você consegue enxergar novas oportunidades de negócio.
Acredita no que eu estou te falando. Com certeza é. Tá? Você aumenta a sua capacidade de gerir qualquer negócio, porque todo negócio, no fim das contas, é a mesma coisa, é a essência. Se você aprendeu a gerenciar uma clínica odontológica, que é algo complexo, né, porque envolve um monte de materiais específicos, né, envolve uma logística de atendimento complicada, envolve atendimento ao paciente, envolve saúde, né, envolve equipe de dentistas, que são pessoas mais intelectualizadas. Poder gerenciar essas pessoas é difícil. Pô, se você aprendeu a gerenciar isso, você gerenciar uma loja mesmo, é muito mais fácil. Muito mais. Tá? Então, isso vai aumentar a sua capacidade de gestão. E, além disso, você vai estar com dinheiro. Você está com dinheiro para poder construir o negócio que você quiser, ou comprar um outro negócio que você quiser. Como eu tinha falado, você pode comprar um negócio que está quebrado, porque um negócio que está quebrado ele vale muito pouco. Às vezes o cara ele te entrega o negócio só para você assumir as dívidas. Aí você compra um negócio, aí você compra aquela carteira de clientes com uma nova administração, você pode reconquistar todos eles, tá? Ou seja, olha a sua capacidade que isso te dá. Você é um outro homem, uma outra mulher. Você pode fazer o que você quiser, tá? Ou, se você quiser também, você pode continuar o crescimento da sua clínica, né? E montar mais 1, 2, 3, 10 unidades, montar franquia, montar o que quiser. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, tá? Depois de investir nisso. E depois, se quiser montar, sei lá, 20 unidades, franquear e querer vender tudo, tudo bem, vende tudo e se aposenta. Tá? Isso dá muito mais possibilidades, você fica muito mais versátil, muito mais adaptado do que simplesmente ficar cada vez melhor dentista. Tá? Qual é a prova que eu tenho disso? Para te mostrar. Você pode falar, tá, mas beleza, mas eu quero ver se isso funciona na prática. Qual é a prova que eu tenho disso? Cara, a prova que eu tenho disso é o meu próprio caso. Tá? Eu era um dentista, sou um dentista, né? Que atendi por 7 anos, identifiquei cedo que eu não me identificava com o atendimento, eu nunca me identifiquei verdadeiramente com o atendimento, só que eu demorei um tempo para assumir isso para mim mesmo, né? Porque como eu falei, como que eu vou abandonar tudo aquilo que eu já tinha investido, né? Então fiquei ali insistindo, fiz especialização, atualização, atendi e tal. Chegou um momento que eu não aguentei, tive que assumir. Assim, ó, não gosto de atender. É complicado você assumir isso, porque quando você assume isso, você coloca em risco também a sua reputação como dentista. Tipo, qual é o paciente vai querer ir num profissional que não gosta do que está fazendo, né? Então você tem muito cuidado para assumir isso. Então você não quer assumir, aí isso te impede de assumir para si mesmo também, tá? Mas eu cheguei num ponto que eu resolvi assumir, justamente porque tinha me surgido uma outra oportunidade de trabalho numa outra área. E aí trabalhei em outras coisas, me interessei pela área de negócios, fiz gestão, minha especialização em gestão na 5ª melhor escola de negócios do mundo, algo que abriu muito a minha visão. Depois dessas experiências eu resolvi montar uma clínica, eu montei ela do zero, do paciente zero, tá? Montei e ela valia só os equipamentos, né, no momento que eu montei, e aí, à medida que eu fui colocando trabalho e, né, de gestão, detalhe, eu trabalhei nessa clínica única e exclusivamente como gestor, como empresário. Eu não atendi um paciente nessa clínica. Montei equipe. Tá? Comecei com um sócio que era dentista e o resto era só equipe. Tá? Então, eu fui botando valor nessa clínica, ela foi crescendo. Depois de 3 anos montamos a 2ª unidade. Tá? E aí foi crescendo o valor dela, até que chegou um ponto, depois de 5 anos, que eu vi que ela tinha chegado num pico e que para ela continuar crescendo precisava reinventá-la, colocar mais... reinventá-la, porque todo negócio ele tem um ciclo de vida, você precisa reinventá-lo, o mercado está sempre em transformação, tem concorrentes e tal, então você precisa reinventá-la. E aí eu pensei, vou continuar nisso, reinventar e botar mais esforço nisso, ou eu vendo? Porque eu testei no mercado, vi que estavam pagando bem. Aí eu resolvi vender para partir para uma próxima etapa da vida, tá? Que eu já vou falar mais à frente. Então eu consegui vender por 5 vezes mais do que eu havia investido, porque o negócio tinha valor, porque os pacientes iam atrás da marca. Eu consegui garantir o mesmo faturamento que eu tinha para o comprador, porque eles não estavam lá, eles não iam por causa de mim, eu nem atendia na clínica, eles iam por causa da marca, porque eles confiavam na gestão e na marca.
Então eu simplesmente passei o modelo de gestão para o comprador e ele comprou. Tá? Ele queria um negócio pronto, ele não queria construir do zero. Se ele quisesse construir do zero, ele pagava mais barato, só que ia ter todo o esforço. Né? Era uma pessoa que estava vindo de fora, que ele só já chegar com o negócio pronto, pronto. Não estou à fome com a vontade de comer. Tá? E a partir dali, eu peguei esse dinheiro e comecei a construir uma outra vida para mim. Hoje eu trabalho com investimentos, né? Me interesso por investimentos, e também descobri que eu tenho uma paixão. Fui descobrindo que às vezes a gente não conhece a nossa paixão. Né? Isso eu aprendi, quanto mais você fica tentando achar a sua própria paixão, procurando achar qual é a resposta, mais longe você fica da resposta. É mais fácil você chegar nela definindo o que você não quer, o que você não gosta. Então eu comecei a falar, eu não gosto de atender, eu não gosto de restaurante, eu já fui gerente de restaurante, pude ver que eu não quero ser gerente de restaurante, dá muito trabalho. Tá? Então eu fui definindo o que eu não gosto e foi chegando mais claro o que eu gostava. E hoje eu entendi que o que eu gosto e o que eu quero é justamente trabalhar com aquilo que foi a história da minha vida. A história da minha vida foi justamente isso, essa busca por achar a minha paixão. Então eu quero libertar as pessoas, no caso o dentista, que eu conheço intimamente essa história, libertar você, caso você não se identifique com o atendimento, que eu acho que tem muita chance de você não se identificar, porque é a maioria das pessoas, tá? Ajudar você a identificar isso e a se libertar. E como você pode construir com solidez, usando o que você tem na mão, né, as suas ferramentas odontológicas que você tem na mão, para construir seguramente e com o mínimo de risco possível um novo caminho para você. Tá? Então, como é que isso pode acontecer? Você pode, vamos dizer que você tenha vou dar um exemplo aqui, vamos dizer que você gosta de cozinhar. Você, nos fins de semana, sempre cozinha em casa e tal, não sei o quê. É a sua paixão. Então, você pode construir, você pode transformar o seu consultório, né, em um negócio, como descrevendo o que eu falei aqui, faz esse negócio valorizar, vende ele por mais do que você investiu, e com esse dinheiro, monta um restaurante para você e vai viver a sua paixão, vai seguir sua paixão, vai ser feliz. Você tem a chance de conseguir reunir, se for esse caso, paixão, vocação e profissão na mesma, e ser verdadeiramente feliz. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso, porque eu estou falando de experiência própria. Isso é o renascimento. É o seu próprio renascimento. É a diferença entre sobreviver e viver. Viver não é só em relação a dinheiro, não. Viver em relação a estar conectado com a sua própria vocação, conectado com a sua paixão. Isso não tem preço. E isso não aparece espontaneamente para todo mundo. São poucos que aparecem. A maioria tem que ter coragem para ir buscar. Tá? E eu estou dando o caminho. Você tem tudo para conseguir. Tá? Bom, quais são os riscos que você corre se você não ouvir o que eu estou falando? Tá? Porque uma coisa que eu trabalhando com investimentos eu aprendi é o seguinte, quando você não corre riscos, você está correndo o maior risco. Sabe? Às vezes ficar parado é o maior risco que você tem. Tá? Não sei se você joga pôquer ou não, mas quando a gente joga pôquer, a gente tem que apostar. Se a gente, lógico, no momento certo, se não apostar, ficar segurando, você é engolido rapidamente. Então a vida é dinâmica, a gente tem que se movimentar. Tá? Então, se você resolver continuar só se especializando tecnicamente, e isso não condiz mais com a realidade nem do mercado odontológico, o cara que só se especializa tecnicamente, ele está morto. Está morto. Tá? Porque o mercado já está diferente. Vocês já viram como tem empresa aí, não é só dentista, agora tem um monte de franquia, um monte de empresa, um monte de concorrência. Tá? Então, se você continuar se especializando só, se qualificando, investindo só na questão técnica, em especialização, atualização, você vai correr basicamente 3 riscos grandes. Primeiro, você não vai poder parar de atender, nem quando se aposentar, porque você só investiu em algo que só tem valor quando você atende. Então na hora que você for vender não tem valor nenhum. Aí você está condenado a ficar sempre atendendo. Tá? Se quiser manter o mesmo padrão de vida, que eu acredito que você vai querer. Tá? Segundo risco que você tem é o risco de ser engolido pelo mercado. O mercado odontológico está feroz. Um monte de franquias. E essas franquias são lideradas por homens de negócios, cara. Homens de negócios
homens e mulheres de negócio, né, claro, que têm muita experiência em mercado. Eles não estão para brincadeira ali. Eles sentiram o fato de que o mercado odontológico é enorme, gigantesco, atinge todo mundo. Todo mundo precisa de dentista. Quem tem dente, quem não tem dente. Então é um mercado extremamente feroz. Tá? Então você corre o risco de ser engolido pelo mercado se continuar só fazendo especialização. E o terceiro risco, que é o risco de passar uma vida inteira e você não ter vivido sua paixão. E esse você vai se arrepender só lá na frente. Acredita no que eu estou te falando. O momento é agora. A vida é uma só. O momento é agora de correr atrás disso. Se tem possibilidade, use as ferramentas que você tem através desse caminho que eu já acabei de descrever aqui, que funciona comigo, vai funcionar com você também. Tá? Bom, visto tudo isso, você tem basicamente duas escolhas a se fazer. Ou você fica na mesma, aí, tá? Ouve o que eu falei, fica motivado, legal, tal, aí vai passando o dia, os dias, vai entrando na sua rotina, esquece disso, e aí aos poucos vai se convencendo de que você tem essa vida mesmo, que é isso mesmo, que daqui a pouco o seu próprio cérebro dá um jeito de convencer que você realmente gosta da odontologia, e gosta do que está fazendo, e até ama. Você vai até dizer que ama, tá? Mas você não está sendo sincero com você mesmo, tá? Tem que fazer esse exercício. Tá? A pergunta para você saber, tem uma pergunta chave para saber se você realmente ama ou não a odontologia. Tá? Se você tivesse a chance de poder ganhar o mesmo que você ganha agora, fazendo qualquer outra atividade, você continuaria sendo dentista? Se a sua resposta for sim, eu mudaria de atividade, então você não tem amor pela odontologia. Se a sua resposta for não, eu não mudaria, continuaria sendo dentista, aí você ama odontologia. Então faça essa simples pergunta e tire as suas conclusões. Então você tem duas escolhas. Ou você continua na mesma aí, e aos poucos vai se convencendo de que gosta da odontologia e se conforma com a vida que tem, ou você cria coragem e bota esse plano em prática. E cria coragem e corre o risco de poder ser verdadeiramente feliz. Existe um maravilhoso mundo por trás da coragem. Não se esquece disso. Isso é verdade, tá? Bom, essa aula foi longa, tá? Foi muita informação que de repente você dentista não está muito acostumado a ouvir. Então, agora você pode estar assim um pouco confuso e com a quantidade de informação que veio. E a tendência é que para você realmente absorver o entendimento dessa aula, é que com o tempo as informações vão se assentando na sua cabeça e você vai entendendo, tomando consciência, principalmente porque essa aula eu mexi em algumas feridas, tá? Que você pode negar agora. Esse cara tá falando aí para mim que eu não amo minha profissão, é lógico que eu amo e tal. Então, às vezes, a coisa não vai entrar na tua mente agora. Vai demorar um tempo e você atendendo e lá na sua rotina atendendo, você vai começar a ver, realmente eu não gosto tanto disso aqui, ou vai começar a fazer outra atividade, vai ver, pô, e se eu vivesse só com isso aqui e tal. Então, algumas coisas do que eu falei aqui, que eu peguei aqui foi te chacoalhar. Tá? Então, a primeira tendência vai ser negar, principalmente porque nega tudo que você construiu até hoje. Tá? Então, as coisas, dá um tempo para digerir tudo isso. Tá? Depois que você digerir, você vai passar por algumas reflexões e vai sentir a necessidade de relembrar algumas coisas que foram faladas aqui. Tá? E é muito difícil, vai ser mais difícil você conseguir ver esse vídeo e achar exatamente a parte que você queria relembrar. Então, para te ajudar em relação a isso, eu fiz um PDF com todo o conteúdo dessa aula. Tá? Todos em detalhes, tudo que eu falei aqui. Tá? É um PDF bem organizado, é ilustrado, tá? E eu quero te dar ele inteiramente de graça. Totalmente de graça. Tá? É só você seguir minhas instruções aqui e baixar. Por que esse PDF vai te ajudar? Tá? Primeiro, que você vai ter um acesso muito rápido às informações. Você não vai precisar ficar procurando, voltando para achar, primeiro procurar meu vídeo e procurando qual a parte que eu falo aquilo que você queria ouvir. Tá? No PDF você pode baixar ele no seu celular direto ou no seu computador e achar a parte que você queria. Tá? Não é um PDF muito grande. Esse PDF
o que acontece? Se você não baixá-lo, você vai lá na frente sentir necessidade de ver rever alguma coisa sobre essa aula, e aí se você não baixar, você vai querer ir atrás do vídeo. Como vai dar trabalho para ir atrás do vídeo, você vai acabar deixando para depois, vai procrastinar e tal, e aí vai acabar entrando na sua rotina e vai esquecer, e não vai mais, daqui a pouco você vai esquecer esse assunto, e aí vai voltar para sua rotina, e aí pode ter perdido a chance de dar um grande estalo para poder mudar a sua vida, que nem eu mudei a minha. Tá? Então, cara, tu não tem nada a perder. Tá? Baixa esse PDF aí. Tá? Baixa que, se você não gostar, simplesmente deleta ou para de ver. Tá? É totalmente de graça. Para você conseguir baixar isso aí, esse PDF, você vai clicar num link que está na descrição desse vídeo, ou num botão, tá? Saiba mais que eu vou deixar aqui para algumas plataformas. Você clica nele, tá? Aí você vai lá para o meu site, e lá você vai ter um campo para você botar o seu nome e o seu e-mail. Você coloca o seu nome e o seu e-mail, tá? E aí vão ter algumas instruções e você vai receber esse PDF lá no seu e-mail. Você vai ter que confirmar o seu e-mail, então, uns caminhos bem simples, tá? Em 30, 40 segundos você baixa esse PDF, tá? Mas é só isso, é só clicar no link que está na descrição aqui, ou no botão Saiba Mais, que está aqui embaixo do vídeo, e aí você vai para o meu site lá, e lá no site você bota seu nome, seu e-mail, e aí segue as instruções, você vai ter esse PDF em acesso, um acesso a esse PDF. Tá ok? Bom, era isso, tá? Eu verdadeiramente espero que eu tenha tocado o seu coração de alguma forma, tá? De tudo que eu tenha falado aqui, eu tenha tocado alguma coisa no seu coração, e que, assim, que realmente eu desejo que isso seja um empurrão para você tomar uma atitude aí na sua vida. Tá? Para você não fazer com a sua vida aquilo que eu estava fazendo com a minha. Tá? A vida desse lado de cá é muito melhor. Tá? Vai lá, baixa o PDF e boa sorte nessa jornada. Estou aqui para te ajudar no que for. Tá bom? Um grande abraço aí para você.